E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Sob intensas vaias da torcida, o Vasco da Gama viu sua oportunidade de consolidar uma vitória em casa escapar após empatar por 1-1 com o Juventude, em um jogo tenso e frustrante no sábado, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atmosfera em São Januário era de pressão desde o apito inicial, com a expectativa de que o Vasco conseguisse uma vitória decisiva para se manter na briga por posições mais altas na tabela. No entanto, o técnico Rafael Paiva não escondeu sua decepção com o resultado, admitindo que o desempenho da equipe ficou muito aquém do esperado. Ele enfatizou que o esquema tático simplesmente não funcionou, uma falha estratégica que custou caro à equipe carioca. Logo nos primeiros instantes de jogo, aos 2 minutos, o Juventude surpreendeu com um gol rápido, o que claramente desestabilizou o Vasco. Esse gol relâmpago foi um duro golpe no psicológico do time, que parecia ter entrado em campo sem a concentração necessária para evitar erros fatais. Rafael Paiva destacou a importância desse momento, afirmando que começar atrás no placar tão cedo influenciou todo o andamento da partida. Faz tempo que não tomávamos um gol tão cedo, e isso nos forçou a adotar uma postura mais reativa, comentou o treinador. Apesar de ter tentado alternar alguns jogadores para preservar o equilíbrio físico da equipe, especialmente em uma semana em que o Vasco já havia disputado 2 jogos anteriores, o técnico admitiu que a estratégia não rendeu os frutos esperados. Sabíamos que não podíamos colocar a culpa no terceiro jogo da semana, mas isso afetou o ritmo. Tentamos mesclar atletas para manter a intensidade, mas a falta de tranquilidade em campo nos deixou à mercê de um jogo de transições rápidas, explicou Paiva, deixando claro que a equipe se perdeu em um jogo de contra-ataques. Com o empate, o Vasco manteve-se na 9ª posição na tabela, com 37 pontos conquistados em 28 partidas. Embora essa colocação não seja a pior possível, a margem para erros continua estreita, principalmente porque a equipe vem enfrentando dificuldades para conquistar vitórias consistentes. Após a pausa para a data FIFA, o Vasco terá um novo desafio: enfrentar o São Paulo no Brinco de Ouro, em Campinas, no dia 16 de outubro, em uma partida que está marcada para as 9h45 da noite. Esse confronto será fundamental para definir o futuro da equipe no campeonato. O treinador também comentou sobre os próximos passos do clube no Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o Vasco precisa urgentemente somar pontos para evitar a aproximação perigosa da zona de rebaixamento, que começa a assombrar novamente após uma sequência irregular de resultados. Estamos lidando com um dos campeonatos mais difíceis do mundo, onde qualquer deslize custa caro. Quando você não pontua em partidas como essa, a pressão volta com força. É uma competição pesada, onde todos os times enfrentam dificuldades semelhantes, e sabemos que precisamos nos afastar o quanto antes da parte inferior da tabela. Nosso foco agora é pontuar o máximo possível, aos poucos, mirar posições mais altas, concluiu Paiva. Esse empate contra o Juventude ressalta a necessidade de uma maior consistência e resiliência por parte da equipe, especialmente em jogos em casa, onde a torcida exige resultados positivos. Além disso, é preciso analisar com mais profundidade os fatores que têm impedido o Vasco de desenvolver um jogo fluido e coeso, como a falta de um meio-campo articulado e uma defesa vulnerável a erros no início dos jogos. Se o time não corrigir essas falhas, as próximas rodadas podem se tornar ainda mais desafiadoras. Ao expandir essa análise, fica claro que o Vasco está em um momento crucial da temporada, onde cada decisão tática e cada escolha de escalação pode definir o destino do clube na competição. A pausa para a data FIFA pode ser vista como uma oportunidade para reorganizar a equipe, ajustar o preparo físico e mental dos jogadores, e traçar estratégias mais assertivas para as rodadas finais. O torcedor vascaíno, porém, já deu seu recado: a cobrança por resultados não vai cessar enquanto o time não apresentar a consistência que a posição na tabela exige. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Após o frustrante empate por 1-1 entre Vasco da Gama e Juventude, não foi só dentro de campo que as emoções ficaram à flor da pele. Na entrevista pós-jogo, Coutinho, o astro do time, demonstrou grande insatisfação e chegou a perder a calma. O meia dirigiu críticas duras a Souza, cuja expulsão, pouco depois de entrar no jogo, impactou diretamente o resultado. Foi um erro infantil que não pode acontecer, desabafou Coutinho, claramente exaltado. A declaração gerou um grande alvoroço, e muitos agora se perguntam se esse episódio poderá abalar o clima no vestiário cruzmaltino. A situação ficou ainda mais polêmica quando surgiram informações de que Coutinho teria confrontado Souza logo após a partida, com a seguinte pergunta: "Foi para isso que eu te trouxe?" Pessoas próximas ao jogador revelaram essa frase, que caiu como uma bomba entre os torcedores e analistas do futebol brasileiro. O comentário duro de Coutinho dividiu opiniões, enquanto alguns acreditam que ele está certo em cobrar mais responsabilidade, outros temem que isso possa criar uma divisão dentro da equipe. Dentro de campo, o Vasco até começou bem, mas perdeu o controle após a expulsão de Souza, ocorrida aos 41 minutos do segundo tempo. O jogador cometeu um erro bobo, atingindo o adversário em um lance que não apresentava nenhum perigo. A partir daí, a equipe se desorganizou, e o Juventude, que vinha sendo dominado, passou a criar chances claras de gol. O técnico Rafael Paiva reconheceu que o time não conseguiu manter a calma e acabou sendo sufocado nos momentos finais do jogo. A grande questão que agora paira no ar é como esse conflito interno afetará o desempenho do Vasco nos próximos jogos. Com a pressão crescendo, especialmente sobre Souza, as tensões dentro do elenco podem aumentar. A torcida, já impaciente com os resultados recentes, espera uma resposta imediata, tanto no campo quanto na postura do time. Se os jogadores não conseguirem resolver essa questão internamente, os próximos desafios poderão ser ainda mais complicados. O desabafo de Coutinho após o empate contra o Juventude gerou uma onda de discussões entre os torcedores do Vasco. Muitos se perguntam se a postura do jogador foi adequada ou se ele exagerou nas críticas a Souza, especialmente ao expor o companheiro publicamente. O que os cruzmaltinos acham? Será que Coutinho, como um dos líderes do elenco, tinha o direito de cobrar de forma tão contundente, ou teria sido mais prudente resolver a situação internamente? As redes sociais se encheram de debates acalorados entre os torcedores. De um lado, há quem defenda Coutinho, acreditando que, em um time como o Vasco, a cobrança entre jogadores de alto nível é necessária para alcançar melhores resultados. Se ele não cobrar, quem vai? O time precisa de mais atitude, comentou um torcedor em uma postagem no Twitter. Para muitos, o episódio pode até servir de alerta para o elenco, mostrando que é preciso mais foco e responsabilidade em campo. Por outro lado, há quem critique o comportamento do jogador, dizendo que esse tipo de atitude pode minar a confiança de um jovem como Souza e até criar um ambiente de pressão negativa no vestiário. Coutinho errou ao falar assim publicamente. É papel do líder acalmar os ânimos e não piorar a situação, opinou um outro torcedor em um grupo de discussão. Para essa ala da torcida, o mais importante é manter a união do elenco em momentos de dificuldade. O que você acha, torcedor vascaíno? Coutinho foi apenas um líder exigente, ou sua reação pode prejudicar o time ainda mais? A opinião da torcida será fundamental para medir os efeitos dessa polêmica no futuro do Vasco. Afinal, em meio aos desafios dentro de campo, o time precisa estar unido, e o apoio da arquibancada será crucial para enfrentar os próximos desafios. Nos próximos dias, será crucial que a diretoria e o técnico Rafael Paiva trabalhem para acalmar os ânimos e unir o grupo. Tanto a imprensa quanto os torcedores estarão de olho, aguardando para ver como o Vasco lidará com essa nova crise. De qualquer forma, as palavras de Coutinho já deixaram sua marca, e podem ter consequências duradouras para o elenco cruzmaltino. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.